tem, além do tradicional apelido de Rita Lee, que ela ganhava nos artromintes presenciais, né? Ela é uma pessoa que tem uma trajetória muito interessante em vários aspectos, né? Uma delas é que, ao contrário da maioria das pessoas que vão lá, juntam num curso de graduação, vão não sei o quê, eu posso estar enganado, Margarida, fazendo confusão, me corrija se eu tiver, mas você trabalhou um tempo como técnica antes disso, né? Sim, sim. Você era técnica Eu fiz do laboratório. mestrado, e aí, quando eu terminei o mestrado, eu fui empregada como técnica de nível superior por 9 anos. Isso. Então, a Margarete tem uma vivência que inicialmente que é diferente da maioria das pessoas, seja uma trajetória que deu uma volta por um outro lado. Algumas pessoas têm isso. O Carlos também foi técnico durante muito tempo, mas não depois do... Mas enquanto estava, na verdade, antes da universidade, né? Antes da pós-graduação até, né? Então, são pessoas que eu acho que viveram um outro lado da universidade, que um outro universo, às vezes. Mas a Margarete depois entrou no trilho regular né, de pesquisa, doutorado, de docência. E ela foi caminhando, fez o doutorado, se não me engano, era proteína de reserva de mosca, né? Isso, isso. Isso, né? Com uma abordagem bem de biologia básica, de purificando proteína, e tal, e seguiu construiu a carreira dela a partir de um pós-doc feito com o laboratório do Anthony James, com o qual ela colabora, mantém uma colaboração. Eu acho que você mantém ainda, né, ou não? Mantenho, mantenho. Mantém até hoje uma É. colaboração, uma parceria estreita, uma relação de amizade muito forte, que é também uma outra coisa que acontece muitas vezes na carreira científica, e no qual ela identificou o doutorado da Margarete, para ter uma ideia, final dos anos 90, 97, 98, alguma coisa assim, né? E nesse é um momento que eu acho que eu já comentei, por acaso, por exemplo, na apresentação do Marcelo, alguma coisa assim, um momento em que a área de biologia de vetores estava fazendo um movimento, estava iniciado no início dos anos 90, de perseguir a, 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 a construção de mosquitos transgênicos visando refratariedade. E a Margarete resolveu que isso era uma coisa interessante de trazer para o Brasil, num momento que ainda, vamos dizer, a gente não tinha nem genoma de, de, de anófilis, essas coisas. Quer dizer, então, portanto, um momento em que isso parecia meio que uma coisa ainda de ficção científica, né? Num determinado momento. Tinha esse tom para muita gente, né? É, e ela persegue isso desde então. A Margarete foi a primeira pessoa a conseguir fazer um mosquito transgênico no Brasil, de fato, instalou uma facility e produziu alguns trabalhos interessantes em torno dessa questão. Então, eu acho que a Margarete é uma história de determinação, portanto, o que eu acho que é de uma pessoa que veio seguindo uma trilha, definiu um projeto lá atrás, há 20 anos atrás, e corre atrás dele, né? No sentido de desenhar construtos, de desenhar estratégias, né? Num determinado momento, trazendo um pouco ideias que vinham de fora, e eu acho que nesses últimos anos a Margarete tem construído, eu imagino que ela provavelmente vai falar, então não vou fazer um spoiler, mas acho que ela construiu uma proposta de modelo que eu acho extremamente original, comparado com as outras estratégias de construção de mosquito transgênico. Tem bastante qualidade, em termos assim, da inventividade, da originalidade da estratégia e do desenho do construto que ela propõe. Pelo menos é o meu sentimento, quando eu olho e comparo com as demais estratégias, né? Nesse processo, ela
se associou também com o grupo original da Oxitec, que tinha um transgênico que já vinha construído deles, mas como ela era uma pessoa que tinha toda uma formulação em torno disso, ela colaborou bastante com os testes para aquele e a validação do uso desse transgênico, que foi uma experiência interessante, porque foi das primeiras foi, na verdade, o primeiro teste de campo importante, né, esse modelo de transgênico da Oxitec foi utilizado. Eu acho que acho que isso gerou um know-how e uma experiência de como testar, o que medir, problemas na logística de criação, etc., que é uma coisa que eu acho que muito pouca gente tem. Na verdade, eu acho, não sei se alguém tem. Quer dizer, tem talvez alguma semelhança com a iniciativa do Luciano, no sentido da logística, mas uma série de aspectos são diferentes. Eu acho que portanto, eu acho que é uma trajetória que gerou um conjunto de experimentos muito singulares e únicos na comunidade brasileira. E que eu acho que sem dúvida, é uma experiência com a qual todo mundo deve aprender e que eu acho que pode ser utilizada para várias outras estratégias, além daquelas que ela propõe, que envolvam espalhar e construir, disseminar mosquitos no campo. Então, a Margareth tem vários trabalhos nessa área, tem orientações e um trabalho, como eu falei, que é consistente por isso, com parcerias com vários pesquisadores no exterior, em função disso. Inclusive, num projeto recente aprovado no NIH, numa chamada extremamente competitiva, que era colaboração de grupos brasileiros com grupos americanos. Muito pouca gente ganhou. Não sei, mas eu acho que você foi o único com vetor, né? Eu acho que Muita gente sim. aplicou, Eu acho que né? sim. Mas eu acho que Eu não tenho a lista completa, mas assim, eu não com todos que eu conversei, não, só o meu que foi aprovado. enfim, é isso. Então, gente, Margareth, obrigado por estar apresentando aqui para a gente. Vamos. Vamos lá. Eu queria agradecer o convite e todos esses elogios. Eu fico até emocionada de escutar tudo isso. Eu realmente tive uma trajetória de carreira um pouco diferente, mas eu acho que, pelo menos, eu cheguei em algum lugar e eu gostaria de compartilhar com vocês o meu pensamento, as minhas ideias e as minhas construções. Só corrigindo, o primeiro transgênico quem tirou foi o Luciano, que foi com a Aedes fluviatilis, eu acho, com modelo de malária de galinha, se não me engano. Né? A minha linhagem veio depois. A ideia do projeto veio primeiro, mas quem efetivamente tirou a primeira linhagem foi o Luciano. Eu achei que a sua tinha vindo primeiro, mas enfim. Não, mas enfim. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação. Espera só um minutinho. Está todo mundo vendo a tela? Sim. Espera. Pronto. Então, o que eu vou falar seriam as minhas construções. Nesse início, eu não tenho muitas fotos de linhagens transgênicas, então aqui é só um exemplo na tela mostrando como é que a gente sabe que a linhagem se tornou transgênica, incorporou o gene, porque ela incorpora um marcador fluorescente, que no meu caso, no meu laboratório, a gente usa os marcadores de óleos. Então, aqui tem a fluorescência vermelha de uma larva, aqui em maior aumento, né, a fluorescência verde, você vê até inclusive o canal ocular também tem uma certa expressão, e o adulto, que tem uma expressão bastante marcante nos olhos, os olhos são maiores, né? Existe uma expressão, uma fluorescência do próprio corpo do animal, então a gente usa normalmente esses marcadores bem fortes nos olhos para você não ter dúvida da linhagem. E, basicamente, o meu trabalho, o meu pensamento, ele está baseado
Nesse artigo que foi publicado, acho que foi 2015, 2006, e que mostra que em Singapura, com todos os métodos de controle tradicionais, extremamente rigorosos, você teve uma população de mosquito que baixou, quase eliminando a dengue, fazendo aqui um vale, né, no número de casos, lembrando que nesse momento tinha muita subnotificação, muita gente acredita que esses casos de dengue estavam bastante subnotificados, eles deveriam ser maiores, mas isso aqui é dado da saúde pública de Singapura, e aí você vê, diminuiu o mosquito, diminuiu o caso de dengue, mas em certo momento voltaram os casos de dengue, com a população extremamente baixa. O quadro aqui era, neste momento inicial, muitos mosquitos, poucos infectados. Neste caso aqui, pouquíssimos mosquitos, mas quase todos infectados. Então, isso aqui eu acho que não é um modelo, é uma realidade do que acontece com a doença dengue. E me mostra que, se você não eliminar o mosquito da região, você vai continuar tendo casos de dengue. Só controlar mosquito não vai resolver caso de dengue, ele teria que ser eliminado, tá? E isso segue com o pensamento maior, né? O que eu entendo hoje como controle de mosquito, uma técnica não é a salvadora da pátria. O mosquito tem que ter um controle integrado, aonde cada técnica é uma somatória de técnicas. Então, não adianta você falar, eu vou usar, por exemplo, transgênico, macho estéreo e o outro tipo de macho estéreo, no mesmo lugar. Não, essas técnicas aqui, elas são ou uma, ou uma, ou uma, mas elas são somadas a todas as outras. Uma das coisas, e eu coloco no meio, no centro desse controle integrado, é a educação. Eu acho que quanto mais a educação for estabelecida, for melhor, você vê que a Covid, né? A Covid é um exemplo disso, um desastre que teve, sim, uma educação. As pessoas começaram a se higienizar melhor, a usar a máscara. Existe uma educação nesse processo. Existe um desastre? Existe. Com dengue também acontece a mesma coisa. As pessoas também são razoavelmente educadas, mas existe a falta de responsabilidade. Eu acho que a cultura sul-americana, de um modo geral, mostra uma falta de responsabilidade com a comunidade numa ação de dengue. Isso é mostrado de várias maneiras, faz parte da nossa cultura, ao mesmo tempo que na Ásia, essa cultura da responsabilidade do meu ato afetar a comunidade é muito maior, e eles também têm muito problema de criadouros. Então, você tem que ter outra medida, né? Você depender só da comunidade, da educação, dessas outras atitudes, eu acho que a gente não vai lidar com o problema, não vai acabar. A ideia é, para acabar a doença, você tem que eliminar completamente os vetores. Então, se você não tem como eliminar os vetores, você tem outras maneiras de atacar. Então, o que eu vou mostrar aqui? Então, falando somente nessa parte, né, do projeto, que é a técnica de supressão de populações, liberando machos adultos, né, você tem 3 tipos de técnicas, então a gente vai falar o que acaba acontecendo. Você tem a técnica da supressão só propriamente dita, onde você entra com um número grande de machos, nesse caso, esses machos vão copular com as fêmeas e vão ou eliminar as fêmeas, ou matar os embriões, ou serem estéreis, qualquer coisa que afete o desenvolvimento da larva para a produção de adulto, ele entra nessa parte de supressão. Como a gente não consegue eliminar completamente a população, você sempre vai ter uma população residual, e aí é onde você trabalha o que a gente chama de introdução gênica ou replacement, que essa população vai ser refratária ao vírus, que é o problema da doença,
e aí você, com isso, você faz a substituição da população e você poderia eliminar a doença. Então, nesse primeiro momento, falando de supressão, aqui eu estou dando o exemplo do transgênico, mas pode ser com qualquer uma das outras duas técnicas, você depende de um número liberado de muitos machos para que não dê chance da fêmea encontrar o macho selvagem. E, com isso, você diminui a população de mosquitos, certo? A diferença de uma... Quando você faz o macho estéril clássico, você depende de uma fonte ionizante, mas a base do método é exatamente igual. Você faz uma criação em massa, você tem que ter uma separação dos sexos, porque você só vai introduzir o macho, você vai ter um processo de irradiação, que vai promover a esterilização, o transporte, o empacotamento, a liberação, e aí você vai ter sem diminuição da população de mosquitos, porque você não tem a prole. Tá? No caso do outro método, que é usado, que a gente fala que é o IIT-SIT, você usa a estratégia da Wolbachia, mas você só usa a estratégia da Wolbachia aonde você suprime a população de mosquitos. Como você tem o escape na hora que você faz a seleção de machos e fêmeas, no caso da Wolbachia, você não pode, nessa técnica, introduzir fêmeas infectadas com Wolbachia. Então, você usa a esterilidade do macho e associa a esterilidade da fêmea com um processo de irradiação, aonde a dose de radiação vai ser muito menor. Então, qual é basicamente a diferença desses métodos? Se a gente pudesse colocar assim, em números, esses números são completamente aleatórios, é só para a pessoa entender a diferença desses métodos. Se você usa o macho estéril clássico, você usa uma dose de radiação razoavelmente alta. O que acontece? Você tem a esterilização do macho, mas você pode ter danos celulares, certo? Outros danos que são provocados por uma fonte ionizante tão forte. Então, a competência de cópula dele vai estar danificada. Tudo bem, você reajusta no número. Então, vamos supor que numa população você tem que liberar 1000 machos para chegar numa redução de população. No caso do IIT-SIT, onde você trabalha com a incompatibilidade do macho e esterilização da fêmea, você poderia liberar 800 no lugar, porque ele vai estar mais compatível, porque ele recebeu uma dose mais baixa de radiação. Tá? E aí vem o transgênico. Tá? Qual é a vantagem do transgênico? Você não tem a fonte ionizante. Então, na previsão, se aqui libera 1000, aqui libera 800, no transgênico você liberaria 500, porque você não tem o dano adicional. Por quê? Porque as linhagens vão ser selecionadas com a melhor performance da introdução gênica. Então, com a menor interferência do gene introduzido na performance da linhagem, certo? Então, essa seria a vantagem. A segunda vantagem, você não depende de uma fonte ionizante. Um equipamento de radiação de um porte de biofábrica, além dele custar extremamente caro, você tem que ter o equipamento de reposição. Ele é basicamente o desastre que nós vimos agora com a rede elétrica. Se você tiver um programa inteiro para o Brasil que dependa dos irradiadores e algum problema aconteça nesses irradiadores, o programa colapsa. Tá? Então, essa seria a ideia de você produzir agora o mesmo macho agora via transgenia. Tá? Então, agora você usa o macho como um bioproduto, um produto de biotecnologia. Posso fazer isso? Então, agora o pensamento é como gerar linhagens que possam atuar no controle. Elas são direcionadas a esse papel. Tá? Primeiro projeto que apareceu de uma linhagem transgênica foi a linhagem da Oxitec, que é uma empresa inglesa. Ela era inglesa, agora ela é americana.
ela saiu da Universidade de Oxford de um laboratório de biologia básica, de biologia molecular de mosquitos vetores, e ela teve a ideia de fazer uma linhagem onde a prole iria morrer. Ela não é estéril, mas a prole morre. E essa linhagem ficou pronta em 2004, 2005, e aí ela começou a ser oferecida para diversos países do mundo para fazerem vários testes piloto. Então, muito teste de laboratório foi feito, o cruzamento com selvagens, colônias selvagens nos laboratórios, para avaliar qual seria essa linhagem. E o Brasil, com uma parceria bastante interessante, que é a Moscamed, que já era uma organização sem fins lucrativos que lidava com a técnica de macho estéril para controle de pragas de fruta. Nós fizemos uma parceria com a Universidade de São Paulo e a Oxitec, e nós montamos uma biofábrica onde foram executados 2 projetos de liberação dessa linhagem. E é o projeto PAT. Então, já começou desde o início o projeto Aedes transgênico, para ser bastante claro qual era o animal que ia ser liberado. Ele era transgênico, ninguém estava escondendo absolutamente nada da população que iria fazer parte do projeto. Tá? Então, como é que funciona essa linhagem? É uma linhagem bastante simples, onde você tem um promotor quimérico, que ele é formado de um regulador, que é o TETO, com um promotor mínimo, que começa a expressão de um fator de transcrição que reativa essa transformação. Então, ele fica, o promotor TETO. Então, ele fica nesse loop, produzindo um monte de fator de transcrição, que a célula do mosquito não sabe o que fazer com ele, ela entra em colapso, no final da vida larvária, ela morre, simplesmente por acúmulo de proteína intracelular. Então, promove morte de tanto machos e fêmeas na fase de larva. Ela é uma morte tardia. Tá? Como é que a gente cria isso no laboratório se todo mundo vive? Você tem um antídoto, que é a tetraciclina, que tem uma afinidade, o TTA tem uma afinidade bastante grande pela tetraciclina, então, na presença da tetraciclina, você para o mecanismo, e aí todo mundo sobrevive. Então, em condições de laboratório, todo mundo com tetraciclina, todo mundo vive, você libera, você seleciona o macho, libera o macho, e aí o macho copula com as fêmeas, e aí toda a prole vai morrer, porque nas caixas d'água, nos criadouros, não tem tetraciclina, certo? Esse projeto tem uma logística onde sempre foi feito a ação de educação comunitária, diversos tipos de ação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso tudo está publicado, então eu vou trazer basicamente os resultados mais importantes. Foi feita a primeira biofábrica dessa escala. Nós tínhamos uma escala de 4 a 6 milhões de ovos por semana, então, para quem conhece a Aedes aegypti, cada linha dessa daqui tem 1 grama de ovo, que é uma produção de 1.500 fêmeas. Nós conseguíamos liberar 1 milhão em macho, 1,5 milhões de machos por semana. Tá? O gargalo é a separação, tá? Era nesse momento a separação. Hoje já existem biofábricas que usam 2 sistemas de separação, que é o separador de vidro acoplado a um laser com fotografia de espiráculo de pulpa, e aí mata as fêmeas. Então, é liberação perfeita de machos. A minha tinha uma contaminação de 7% dessas fêmeas. Lembrando que, como todo mundo é criado no laboratório, não é pelo transgênico, esses animais vivem de 3 a 5 dias, então, mesmo que tivesse liberação de fêmea, não implicaria que ela pudesse transmitir. Ela poderia até ficar infectada, mas ela não iria completar o ciclo de infecção, como aconteceu de fato. Né? Nós não tivemos casos de dengue, apesar de não ter sido feito epidemiologia, a gente seguia os dados de Secretaria de Saúde, óbvio. Né? Então, o primeiro projeto foi feito em Juazeiro,
também esclarecendo por que Juazeiro, por que Bahia, porque a mosca média estava lá. Então, não tinha sentido eu não fazer a biofábrica onde era o lugar que já tinha espaço para a gente construir a biofábrica. Tá? Então, também não tem outra... a gente já ouviu também muita bobagem, por que Bahia, mas a história foi só essa, a escolha foi essa, por quê? Porque existia um local que a gente pudesse instalar a biofábrica rapidamente, a baixíssimo custo. Tá? Fizemos a supressão. Não tinha também a ideia de que a cidade é cercada por uma área pouco amena, quer dizer, para o Aedes? Todas as vantagens. Ali ele não sobrevive, não existe, por exemplo, em Juazeiro, a gente não encontra Aedes albopictus, porque não tem jardim. É sertão da Bahia. Em Petrolina, em algumas áreas mais arborizadas, até você encontra um pouco. Em Jacobina, que também é uma área mais arborizada, você encontra um pouco de foco de albopictus, mas Juazeiro não tem, de tão seco que é. Então, é um mosquito que vive na casa completamente associado ao homem. Ele não tem nenhuma outra expansão, é muito interessante. Então, também, o clima também ajuda muito. Então, tinha tudo a favor, né? Era uma série de coisas a favor. Nós tínhamos, por exemplo, foco de doença, como baixíssima doença, porque é um foco muito pequeno, mas de uma vila que é cercada de fazenda por não sei quantos quilômetros. Então, ela é naturalmente isolada. O Aedes chega ali de carro, não tem como ele chegar voando de jeito nenhum. Tá? Enfim, então, é muito interessante você estudar esse tipo de área. E aí, também, quando nós expandimos o projeto para a segunda fase, precisamos olhar, estudar como fazer o transporte com certa eficiência, porque a gente tinha essa condição, né, de 2.500 machos, conseguimos acondicionar e testar nessas caixas, onde essas caixas passam por um processo de refrigeração, que no dia seguinte vai para o container, vai para um laboratório que recebe esse material, prepara as gaiolas de macho para fazer a liberação. Então, nessa segunda etapa, nós estudamos, além do transporte, o modo de fazer o roll-on, que a gente fala que é você começar numa ponta, tratando 2 bairros. Quando esse bairro atinge 90%, você vai aumentar o número de machos liberados aqui e começa a liberar na parte central, e aí vai empurrando à frente do Aedes. Nós tínhamos armadilhas na cidade como um todo, né? Nós tínhamos 400 armadilhas aqui para fazer o nosso monitoramento. E aqui a gente acrescentou o dado da Secretaria da Saúde, que era um dado independente, que era índice de infestação predial, que é o aparecimento de larvas nas armadilhas de monitoramento da Secretaria da Saúde, que eram independentes das nossas. E mostrou, assim, uma efetividade, mesmo você tendo larvas transgênicas. Tá? Eles sabiam que, nesse caso, você teria larva que não iria chegar à vida adulta, mas era contado como larva positiva. Tá? E aí, dentro dessa conversa das larvas positivas, que surgiu também um outro projeto. Uma outra coisa que nós também vimos, aqui é um perfil quando você para a introdução, o tempo que leva para o mosquito voltar à população natural, lembrando que essa liberação aqui foi feita num bairro, e essa aqui foi feita numa ponta de uma cidade, mas ela foi muito mais organizada, como o Pedro falou, aqui tudo que podia dar errado deu. Então, todos os problemas que nós tivemos de criação, de biofábrica, de vai buscar o sangue, não tem sangue do animal, porque os animais estão com suspeita de tuberculose, então não foram para os matadouros. Tudo que podia ter dado de errado, o primeiro ano, a primeira fase do projeto foi realmente um aprendizado. Tá? E assim mesmo a gente conseguiu ter uma boa supressão. Tá? No segundo projeto, para nosso espanto, a gente teve uma resposta tão boa que 6 meses depois da gente parar completamente da liberação de mosquito, nós ainda tivemos uma completa baixa da população
de mosquitos, mostrando que essa técnica é realmente bastante viável. Ela tem os seus prós, tem os contras. Ela sendo usada como uma técnica complementar é bastante importante. Ela complementa outras técnicas. Ela não é a salvação da pátria, como eu já falei. Mas o que a gente aprendeu com esse projeto? Tá? Que, para facilitar a nossa vida, nós precisaríamos de linhagens de mosquitos que a produção fosse só macho. Tá? Existem vários laboratórios trabalhando isso, com genética clássica, com transgenia, com diferentes aspectos, mas existe, sim, a nova linhagem da oxitécnica não é uma linhagem que você produz só macho, mas é uma linhagem que você mata a fêmea. Então, é uma das formas de você ter, como resultado, só produção de macho. Tá? Então, já existe uma melhoria dessas técnicas. A outra coisa que, dentro desse primeiro projeto, foi feito, foi a história de você ter larvas transgênicas que estavam sendo detectadas. Então, o pessoal da Secretaria da Saúde falou, tem condições de produzir um macho que não tem larva, que seria um macho estéril por transgenia, onde você teria a presença de ovos e você não teria a presença de larvas, os dados que eles já estavam acostumados se adaptariam melhor, e uma das economias da biofábrica é que a tetraciclina não seria mais usada na produção dos machos que iriam ser liberados, somente nas colônias. Né? Então, qual era a ideia? Sem o antídoto, você não tem ovos viáveis. Com o antídoto, você teria os ovos viáveis. Então, isso aqui é a colônia, certo? Na produção, seria sem o antídoto, você tem os machos estéreis, eles são liberados e os ovos não ficam viáveis. Muito bem. Então, a gente montou como é que... E aí vem, como é que... Então, o que a gente precisa procurar? Então, eu gosto sempre de chegar nesse ponto e dar o exemplo que você procura o Lego que se encaixa naquilo que você quer. Então, se você quer um macho estéril, aonde você mexe? Na espermatogênese. Então, o que a gente sabe do mosquito de espermatogênese ou do espermatozoide? A gente consegue achar a gente teria que ter um promotor específico de espermatozoide, aonde você conseguiria, com o sistema TTA-TTO, regular esse promotor, onde você teria uma molécula efetora. O que é uma molécula efetora? É uma molécula que vai matar, de alguma forma, o espermatozoide. Pode ser uma enzima de restrição, pode ser sei lá, coisas que produzam radicais livres, você pode voar a imaginação aí, o que é uma molécula efetora. Tá? Margarete, o que é TTA-TTO? O TTA-TTO é o sistema de regulação, é o fator de transcrição que ativa o promotor. Então, você tem um promotor de espermatozoide que produz o fator de transcrição, que se liga no promotor que eu quero expressar a minha molécula que vai ter um efeito, e por isso que ela é efetora, ela vai ter um efeito. Nesse caso, ela vai matar o espermatozoide, gerando um espermatozoide deletério. Quando eu coloco a tetraciclina, que seria a condição da colônia, eu quebro o sistema e eu tenho espermatozoides normais. Certo? Então, aqui a gente buscou os legos da vida. Então, como é que foi feita essa construção? Você tem um marcador de transgênese, que é um promotor que expressa no olho, com marcador vermelho. Então, a única coisa que esse gene faz, floresce o olho. O próximo gene é o mais complicadinho. Então, é a beta-tubulina, a gente está começando do meio, tá? Beta-tubulina 2, promotor de espermatozoide, que vai produzir o fator de transcrição, aqui é um terminador, que faz parte da construção, que vai ativar o TTO, que vai produzir Michelob X. Quem é Michelob X? É um antagonista da IAP que atua na via de apoptose, e o que vai acontecer? Você vai simplesmente matar
o espermatozoide por apoptose, tá? Tudo isso faz parte do que a gente chama de cassete de inserção. O que é o cassete de inserção? São as sequências de DNA que vão nas pontas do cassete de inserção, que é todo esse bloco, na verdade, são 2 genes. Se você olhar, são 3 genes, marcador de fluorescência, TTO Michelob, beta-tubulina, fator de transcrição. Certo? Isso tudo faz parte do cassete de inserção que vai ser inserido junto quando a transposase reconhecer os elementos de transposição. Certo? Deu para entender? É técnico, mas acreditem em mim. Se a gente montar tudo direitinho, você vai pôr o cassete lá dentro do genoma. Ponto. Certo? É um monte de trabalho técnico, mas funciona. Fizemos as linhagens transgênicas, então aqui é só o perfil da linhagem, a quitina de todo mundo, a beta-tubulina mostrando que o promotor de beta-tubulina a beta-tubulina normal do espermatozoide está funcionando, está lá, bonitinha, e aqui a Michelob transgênica sob a ação do promotor de beta-tubulina, tá? Muito bem, fizemos as linhagens e aí fizemos o desafio. E aí, com esse desafio, a gente tem algumas linhagens, depende de onde entra no genoma, a gente sabe que tem algumas linhagens que não são responsivas, né? Então, tem linhagem que não produz RNA, o plasmídio está lá, o gene está lá, você sequencia, ele está inteirinho no genoma, ele simplesmente não responde por interferência do local de inserção. Você tem linhagem que não sobrevive, também depende de local de inserção, mas as sobreviventes nós tivemos 2 que mostram uma esterilidade razoável, tá? Estamos trabalhando com essas linhagens, então aqui é um desafio, a gente consegue a linhagem em heterozigose, quando a gente vai tentar a homozigose dela, a gente começa a tentar ligar e desligar o gene, e aí o que aconteceu? Nós temos uma certa ação nesse caso da doxiciclina, que é um análogo da tetraciclina, que tem o mesmo efeito, mas muito baixo. Então, essas linhagens, nós acreditamos que elas tiveram múltiplas cópias, então a gente já tem alguns resultados preliminares que talvez ela esteja com múltiplas cópias, então ela ficou muito forte, a gente não está conseguindo desligar a tetraciclina, e aí, assim, volta para a bancada, remonta, faz novos experimentos, para a gente entender o que aconteceu nesse processo, tá? Aqui existe uma linhagem que é a tentativa de você destruir o DNA do espermatozoide, que é introduzindo uma enzima de restrição modificada, né, para a gente conseguir fazer a clonagem dela. Enfim, mas são projetos novos, fala. Margarete, mas não ia ser importante melhorar o grau de esterilidade, porque 20% a 30% não estéril ainda não é um negócio com... Não, ela não está pronta, ela está no laboratório, Pedro, a gente está montando a linhagem, ela não está pronta. Certo? As que se mostraram estéreis, você não consegue desligar o sistema. Então, você não consegue nem a homozigose dela. Você consegue só trabalhar ela em heterozigose, porque o macho dela está sempre estéril, independente do antibiótico. E aí você olha o gene está lá, está certo. A gente até pensou em usar essas linhagens, uma coisa que ninguém nunca fez, fazer o sequenciamento genômico dela inteira, para a gente achar o gene dela. O que está acontecendo com esse gene? O que ninguém nunca fez. A gente fala, porque entrou ali perto, porque fez, não sei. Não, na verdade, ninguém nunca olhou as linhagens para ver como é que ficou a inserção dela dentro do genoma, né? Então, mas enfim, a gente está trabalhando, a gente vai injetar umas novas linhagens, a gente vai injetar essa nova linhagem com enzima de restrição, que a gente acha que talvez consiga uma esterilidade maior, porque aí é uma destruição total do espermatozoide, né? Enfim, esse é um projeto que está... é uma parte que está financiada agora do NIH, que é para tentar terminar essas linhagens. E aí, falando, então, essas são as linhagens de supressão, né? Então, agora falando na linhagem do replacement,
Então, o que a gente pensou? Então, com todos esses anos que eu vi, é lógico que muito mais informação do que acontece com o parasita de malária, a gente surgiu assim, uma ideia que a gente pudesse fazer uma linhagem que morresse na presença do vírus. Por quê? O que a gente via? A gente via uma linhagem que, a minha linhagem, né, o gene que eu trabalhei, que era o anticorpo antigalináceo, 99% de bloqueio do parasita chegar na glândula salivar. Quando você fazia o desafio no pintinho, o pintinho é um modelo bastante interessante, porque você infecta o pintinho com 3 dias, então você está infectando criança. Então, você quase chega no modelo e ele dá uma malária cerebral. Então, ele é muito parecido com a malária falciparum. Apesar de ser pintinho, apesar de ser galinha, o sistema imune ser completamente diferente, a doença em si é muito parecida, né? Então, a gente usava o modelo da galinha. Então, quando a gente passava para o pintinho, o que a gente observava? Que você tinha alguns mosquitos com bloqueio total, sim, mas você tinha um escape. E esse escape de 1%, ele era suficiente para não evitar a doença, mas sim interferir no período pré-patente da doença. Ao invés do pintinho desafiado começar a apresentar sintoma da doença com 6 dias após a picada, ele levava 20 dias, 25 dias para começar a aparecer a parasitemia. Então, você modificava o período pré-patente da doença. Isso mostrava para a gente que ou você faz, de novo, o mosquito, ou você mata tudo, e aí você elimina a doença, com o parasita, ou você mata tudo, senão você não elimina a doença. Então, o que a gente pensou? O que a gente pode fazer? Será que a gente não consegue fazer um modelo onde a fêmea, na hora que fica infectada, ela morre? A ideia era uma tentativa de 100% de bloqueio. E como é que surgiu isso? Então, a ideia era, não surgiu para parasita, mas surgiu um modelo nosso para dengue. E aí vocês vão entender por que surgiu para dengue, né? Então, qual é a ideia do modelo? Você introduz o gene, esse gene se espalha, a população inteira agora ficou modificada, o mosquito que fica infectado morre. 0 transmissão da doença. Quando que eu quero que esse mosquito morra? No processo de disseminação da doença, que é a hora que ele amplifica o vírus, que é mais ou menos 4º dia de pós-alimentação infectada, tá? Quanto mais cedo ele morrer, para a gente é melhor, tá? Mas esse modelo, se ele funcionasse como, né, tudo perfeito no dia, ele iria morrer ali, ter 3 dias depois da alimentação sanguínea. Então, ele estava pondo os seus primeiros ovos. Então, ele não iria picar, transmitir. Essa foi a ideia do modelo. E como é que a gente pensou nisso? Então, a gente foi olhar como é que funcionava a replicação do vírus. Nesse caso, a gente está usando aqui como exemplo o dengue. Né? Mais especificamente, eu vou trabalhar dengue 2. Mas isso é flavivírus. Tá? Dengue, zika, febre amarela. Chikungunya é um pouco diferente a replicação. Mas o processo é bem semelhante, que daria para ter o mesmo tipo de pensamento. O que a gente vê? A gente vê uma poliproteína que é produzida pelo RNA genômico. Essa proteína ela vai se intercalar no retículo endoplasmático e aí ela vai ser processada pelas células, por enzimas da célula hospedeira. E aí veio uma coisa que chamou a atenção de Carlos Winter. Lógico. A dengue tem uma protease estranha lá, por que será, né? Aí eu fui olhar a protease e falei, um vírus tão pequeno, que tem que ter um pacote genômico ali tão empacotado, não tem desperdício, por que ele sintetiza uma baita de uma protease? E aí o que a gente vê? Deve ser alguma regulação dele? Provavelmente, não sei.
Mas a pergunta foi, o que faz essa protease? Ela termina a montagem do vírus. Ela tem sítios específicos que formam, libera a proteína capsídeo, liberam aqui um outro pedaço do complexo NS2, ela libera aqui. E aí, o que nós fizemos? Essa protease tem uma coisa específica com a proteína do vírus. Quem é esse sítio de clivagem? E esse foi o primeiro passo do meu modelo. Esse foi o modelo mais importante. Esse foi o Lego mais importante. A clivagem do vírus. Então, aqui está é um esquema onde eu pus um promotor constitutivo com um pedaço de proteína, tá? Me perdoem, aqui foi uma explicação. Então, todas as células do mosquito vão produzir uma proteína de fusão que vai ter um sítio de clivagem. Tá. Aonde? Isso aqui não acontece no retículo endoplasmático? Então, a gente acha uma proteína que faz parte de um complexo de translocação de proteína de mosquito. Nós escolhemos a menor proteína, que é a SEC61 gama, para fazer a localização do retículo endoplasmático. E aí nós usamos a Michelob, lembra que a Michelob lá que matava o espermatozoide? Que é uma proteína que ativa o processo de apoptose, que se mostrou bastante efetiva na morte celular programada, certo? Então, essa proteína, nós fizemos uma proteína de fusão aonde? Um modelo. Você faz um gene aonde todas as células vão produzir uma proteína de fusão. Essa célula, na presença do vírus, vai reconhecer como sendo, faz parte do meu vírus, vou clivar ele, libera. E aí, o que a gente pode ter? Nós acreditamos que possa ter dois tipos de influência. Se você eliminar a célula, a primeira fase de replicação, que é a entrada da célula do vírus na célula do trato digestivo, você pode eliminar a partícula viral. Se você passar pelo processo de disseminação, você vai promover a morte do mosquito, porque todas as células do mosquito ficam infectadas. Tá? Então, esse era o modelo. Fizemos a primeira construção foi em plasmídio, fizemos uma transfecção em células de mosquito. Então, aqui você tem, aqui é uma célula inteira, onde está sendo expressa o nosso GFP, a colocalização com retículo endoplasmático, então ela está sendo produzida exatamente onde a gente achou que estava. Então, a fluorescência está funcionando, o âncora, né, a SEC61 está funcionando, então, adicionamos o vírus e o que nós vimos, nesse caso aqui é um controle, onde você tem uma expressão de GFP no citoplasma, o nosso plasmídio suicida, localizado no retículo endoplasmático, presença de dengue, você vê que a clivagem, que o processo de clivagem começou a acontecer. Muito feliz com isso, fomos direto para o transgênico, fizemos as linhagens transgênicas, caracterização das linhagens, e aí, desafio. Infecção oral, o que nós encontramos? Nenhuma das linhagens que nós infectamos oralmente, nem morreu tudo, e todo mundo tinha vírus replicado, tá? Para nossa surpresa, essa linhagem que eu trouxe chamando a atenção, ela, ao contrário, ela tem a mesma quantidade de vírus, mas, olha, ela sobrevive muito mais que a linhagem natural, tá? Deu o inverso. Muito bem. Mas nós tivemos uma linhagem que apresentou uma certa mortalidade, não naquele dia que nós queremos, tá? Mas teve, sim, uma certa mortalidade. E aí, com esse tempo, esse projeto levou quase 10 anos para ser executado. Nesse meio tempo, nós descobrimos que as Michelobs da vida não podem ter resíduos de aminoácidos nas pontas. Então, na nossa clivagem, nós tivemos um resíduo de aminoácido que sobrou nas pontas, e aí, com isso, essa linhagem hoje está sendo modificada, e aí nós modificamos ela de acordo com uma melhoria significativa, então a gente mudou o promotor, e agora o nosso alvo é o cérebro. Então, ficou infectado, a gente explode o cérebro do mosquito. Vamos ver se vai dar certo. Nós estamos em fase de produção dessas linhagens. Tá? E aí vem, tá,
Então, qual é o processo? Então, nós falamos em supressão e nós falamos em introdução gênica. Como se imagina que essa introdução gênica vai ser feita? Margarete, Fala. por que não testa com qualquer outra coisa que não seja Michelob também? Porque, na verdade, o pulo do gato está no sítio de clivagem para a protease do vírus, né? Então, se eu tivesse... Se eu fosse uma Michelob é empresa, eu OLT, né? fazia 10 plasmídios ao mesmo tempo. Como eu sou da academia, eu faço uma tese por vez. E aí? Isso é uma outra discussão que a gente pode ter pós o seminário. É óbvio que eu queria ter testado 10 efetores ao mesmo tempo. Uhum. E aí eu teria 9 teses, talvez, que não funcionasse, e uma que funcionasse. E aí? Como é que você lida com isso na academia? No problem. Eu não consegui. Então, eu fui fazendo um por vez. Fez, não deu. Fez, não deu. Pronto. Agora eu vou fazer o próximo. Então, agora eu faço o próximo. Né? Enfim. E aí, enfim. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Não? Tá. Então, e aí pensando na introdução gênica. Então, como é que é a teoria e o pensamento da introdução gênica? Lembra quando eu falei que na supressão você tinha que lidar com um número enorme de machos? Então, eu nem falei o número de machos, a gente lida de 10 a 100 machos para cada macho natural da população. Tá? O que vai determinar 10 ou 100? O tamanho da biofábrica e o tamanho da população que você vai trabalhar. Se você começar com 100 para 1, você vai reduzir imediatamente a população. Se você começar com 50 para 1, vai levar mais tempo. Se você começar com 10 para 1, vai levar muito mais tempo. Tá? Então, isso que importa. No replacement, muita gente já ouviu falar do gene drive. O que é o gene drive? O gene drive é você coloca pouquíssimos mosquitos e todos eles vão ser a nova população. Você tem que dar uma vantagem de ser transgênico. Existem vários laboratórios trabalhando aqui, mas eu pensei num outro tipo de estratégia que ele pode ser complementar ao gene drive ou ele pode ser o próprio gene drive, dependendo do pacote inteiro, tá? E como é que ele funcionaria? Se você tiver o replacement, você quer se livrar dos selvagens. Para se livrar dos selvagens, você pode usar a supressão. Se você fizer supressão e replacement no mesmo tempo, você se livra dos selvagens, mas você vai se livrar da linhagem que você quer introduzir também. Como é que a gente pode fazer isso? Fazendo um resgate. O que é esse resgate? Vocês lembram quando eu mostrei o promotor, o sistema TTA-TTO? Da onde que veio isso? Ele não veio de alguma química. Ele veio de um operon de E. coli, onde tem um sistema de regulação. Então, ele sintetiza a proteína repressora para o sistema de regulação desse operon de E. coli. E aí, o que a gente fez? Um transgênico extremamente simples. Uma linhagem que produzia promotor constitutivo, produzia a proteína repressora. Quando copula com a linhagem que tem o TTO, ela bloqueia o TTO e elimina o TTA e recupera o fenótipo anterior. Fizemos a linhagem transgênica e aqui é o desafio. Então, aqui nós usamos a linhagem da Oxitec para mostrar se a nossa teoria poderia ser executada, porque era uma linhagem que estava no laboratório extremamente bem comportada, tinha um homozigoto bem estabelecida, bastante estudada, então a gente usou esse como modelo. Então, na presença de tetraciclina, todo mundo sobrevive, na ausência, todo mundo morre. Quando a gente copulou com a nossa linhagem REP, nós tivemos diferentes linhagens, diferentes respostas, pelo menos 80% de recuperação. Então, mostrando
Aqui a gente pode também estudar com o macho estéreo, só que aqui a introdução vai ser via fêmea, porque o macho está totalmente estéreo. Então, a gente vai estudar 2 tipos de mecanismo, entrada via macho, entrada via fêmea, com 2 tipos de linhagem. Margarete, Oi. por que não é total? O quê? Por que a recuperação não é total? Entendeu? Por que... Foi um primeiro experimento, Pedro. Talvez a gente tenha que ajustar a superexpressão do rap. Ela também tem que estar em total homozigose. Às vezes você acha que a colônia está em homozigose, 6 meses depois você descobre que tem um selvagem lá no meio, porque você não tem o equipamento que você consegue selecionar o Tem um zigoto. marcador de olho, né? Mas o heterozigoto e o homozigoto, eles são iguais. A gente tenta tirar, assim, no olhômetro, os que têm olhos mais fortes, para tentar achar que aquilo é homozigoto. Mas quando você faz PCR de contagem, não é. Entendeu? Então, a gente não existe. A única coisa que existe de você fazer a certeza e adiantar isso é a tal da Copas. Lembra aquela máquina que eles apresentaram na Grécia? Aquela o O quê? pessoal que é um equipamento que chama Copas, que é, eu acho que ele deve ser que nem um fax do pessoal da imunologia que foi adaptado para mosquito, para larva. Aquele equipamento, você distingue a homozigose em heterozigose do G0. Ele é fantástico. Então, os laboratórios que conseguiram comprar esse equipamento estão, assim, produzindo os homozigotos, assim, fantasticamente. O nosso leva quase um ano para ser produzido na raça. E, às vezes, você acha que está tudo homozigoto, começa a fazer uma série de experimentos e aí você descobre que começa a ficar, a voltar a ser selvagem, porque você tem um maldito heterozigoto lá no meio. É muito difícil. Mas, enfim, a gente faz o que pode, né? A gente faz o que pode. Então, a gente também está usando essa linhagem, e aí a ideia, a gente usou aqui, ó, ela com heterozigose, a gente consegue recuperar parcialmente, e aí a ideia é, a gente consegue fechar o modelo e eliminar agora, usando supressão, primeiro supressão, a hora que reduziu bastante, você usa a introdução gênica, e aí você continua suprimindo, você consegue uma velocidade de introdução. Por que é importante a velocidade da introdução? As pessoas falam, mas deixa o mosquito lá se espalhar sozinho. Pelos cálculos de simulação, vai levar 10 anos para toda a população do mosquito ficar modificada. 10 anos, você não vai eliminar a doença vai voltar porque ela vai ter, a chance de ter mutações, ela vai voltar, tá? Então, a gente acha que a gente tem sim que aumentar a velocidade da introdução desses mosquitos, tem que ser mais eficiente para a técnica funcionar, senão você perde a técnica, né? Então, você implementou a técnica, ela tem um custo, não é um custo tão alto como as pessoas falam, ela é viável, mas se você não fizer a técnica e tiver essa previsão de que você vai perder essa técnica daqui a 10 anos, eu acho que a gente tem sim que melhorar e tentar não perder essa técnica, né? Fazer com que a doença seja eliminada, né? Lembrando que existem outros vetores, nós estamos falando só em Aedes aegypti. Você teria que pensar em todos os outros vetores que estariam participando dessa epidemia, da epidemia não, da doença, né? Eu queria agradecer aos financiadores que fizeram parte de todos esses projetos e queria agradecer a equipe que trabalhou nesses projetos. Então, a equipe do laboratório que produzia as linhagens, fazia todos os testes de laboratório, a equipe do UPAT, que fez toda a produção e monitoramento da biofábrica e dos projetos de Juazeiro, e a equipe do Leme, que fazia toda a parte de apoio na cidade de Jacobina. E é isso. Eu só agradeço a vocês e estou pronta às questões. Espero que vocês tenham
gostado da palestra e entendido como é que a gente faz uma linhagem. Legal, Marco. A Helena e o Zé Henrique estão pedindo para fazer pergunta. Pode fazer, fica à vontade. Zé Beijo, primeiro. Marco, obrigado. Margarete, obrigado pelo seminário, adorei. Eu queria... Eu fiz várias perguntas na minha cabeça, mas eu queria lá no começo da sua apresentação que você falasse um pouquinho mais de uma coisa que para mim é bem nova, que é quando você mostrou aquele gráfico do paper de 2006, do Vietnã, se eu não me engano, em que você mostra que tem a supressão da população de mosquitos, a dengue diminui, mas depois a dengue sobe e o mosquito fica baixo, e você falou que é porque a relação entre mosquitos que existiam e não estavam infectados e mosquitos que existiam e estavam infectados mudou. Isso foi medido? Foi medido, foi medido. Que número que era esse? Porque isso Olha, a última vez que eu falei com o pessoal de Singapura, que eles estavam... Agora eles estão liberando o VOBA, que é o IIT-SIT. Eles estão num projeto grande de IIT-SIT em Singapura, para tentar zerar, eliminar completamente Eles me falaram que estava em 7%. Então, assim, para pegar mosquito, você tinha que espalhar 100 ovitrampas para pegar uma. E aí, quando você pegava, você media, estava 7% infectado. É fantástico A gente tem noção no Rio de Janeiro quanto é que é isso? Ou numa área endêmica nossa aqui? Olha, a nossa deve estar na primeira parte, né? A gente sempre tem muito mosquito e pouquíssimo infectado. O pessoal que tenta fazer PCR de mosquito infectado trabalha 10.000 PCRs para encontrar um. Trabalha 5.000 PCRs para encontrar um. Eu fiz um trabalho de busca ativa em Aracaju, que eu até publiquei um trabalho com chikungunya, que foi na epidemia Zika, e que foi uma brigaiada para quem conseguisse capturar onde, quem, aonde. Foi um nega, você vai, você não vai. Foi um desastre, que eu não entendo isso. Enfim, nós fizemos uma captura em Aracaju, e os meus alunos que foram para essa captura, eles voltaram e falaram: Margarete, lá não tem Zika, não, lá tem chikungunya. Pelos sintomas. Eles entravam nas casas das pessoas. Eles não pegavam na rua aleatoriamente, não. Era busca ativa. Quem está com febre? Casa de quem? Conversavam com as pessoas. Quem estava com febre, entravam nas casas. Nós pegamos a Aedes aegypti com o chikungunya. E a gente tem outro paper que... não sei se eu te cortei, desculpa. Não, e aí analisamos o quê? 600 mosquitos, entre eles um monte de Culex, e pouquíssimos Aedes, entendeu? Porque tem muito mais Culex, mas é busca ativa que você vai lá e você consegue pegar o mosquito que está infectado. Se você depender da ovitrampa, o pessoal que trabalha com as ovitrampas, olha, sofre para pegar. Sofre. A não ser que você chegue numa localidade que está tendo uma grande epidemia. Você conhece na literatura algum outro exemplo disso? Falando de mosquito dengue, em alguma outra região em que o número de mosquitos caiu para caramba, mas a frequência infectada... Porque não teve nenhum outro estudo que aconteceu o que aconteceu em Singapura. O de Singapura é o único. O que aconteceu, por exemplo, em Jacobina, que nós gostaríamos de fazer, era tratar a cidade como um todo, e nós iríamos fazer um projeto de diminuição de soropositividade. Mas lembrando que depois de 10 anos isso ia voltar. A gente já sabia que ia voltar. E por isso que eu falo que tem que ser eliminado. Então, se você quiser combater, eu brinco, né? Eu falo que dengue é um triângulo. Qualquer um que for eliminado, você elimina a doença. Você pode eliminar o homem, você pode fazer uma proposta, eu vou eliminar o homem. Você aí vai acabar com a doença. Entendeu? É uma coisa assim que... E você percebe bem que é o homem que entra em algum lugar e que traz a doença de alguma maneira. Eu estou trabalhando com uma população que é a Zika Forest, que veio da Vila Zika. Ela não come sangue infectado de jeito nenhum. Ela não come sangue humano.
A colônia vai muito bem no sangue animal. O sangue humano, esses bichos não comem de jeito nenhum. Eles são selvagens, né? Então, eu acho que tem muita coisa. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa. E eu acho que tem como direcionar essas coisas. O que eu vejo, e aquilo que o Pedro falou, por que você não testou mais de um plasmídio? Por que você não testou? Por que vários laboratórios não testaram? Por que a gente não consegue fazer com que muitos produtos biotecnológicos, que nem as vacinas, sejam produzidos? Existe ainda uma coisa que... Mas não vou fazer transgênico, não posso fazer produto. Para eu fazer produto, se vocês olharem o meu currículo, quantos papers eu tenho de produto? Quantos papers eu tenho de ciência básica? Se é que a gente pode falar ciência básica, ciência aplicada, que está essa discussão, né? Se as pessoas olharem o meu currículo, ele é muito mais aprendendo com o mosquito do que fazendo um mosquito. Marga, Helena tem uma pergunta aí. Helena, tem o Anderson. Acho que é a Helena que está na fila, né, Helena? Isso. Margarete, muito legal a sua apresentação. Eu vou fazer uma pergunta, não é uma sugestão para fazer mais uma construção, não, é mais para ver qual é a visão que você tem a respeito disso. Quando você falou sobre aquele a sua última construção, né, que você chamou de repressor, foi isso? Recuperador, desculpa. Então, a princípio, obviamente que fazer mais de uma construção no animal, isso aumenta muito a dificuldade, mas a princípio você poderia ter isso num outro local do genoma, certo? Esse recuperador. Não, ele faz parte... Por exemplo, na hora que você começa a colocar o cassete, eles são tão pequenos... A gente usa, por exemplo, o promotor de HS P70, que a gente usa, é o promotor mínimo. Uhum. Ele tem 14 pares de bases. A gente economiza no gen. O gen ele é tão enxuto que ele não afeta. Então, a gente tem, por exemplo, de todas as linhagens que eu fiz, a fecundidade está correta, o tempo de vida é o mesmo, todas as análises de fitness, produção de ovo. E olha que os meus genes, eu tenho genes que são enormes. Tá? Os primeiros genes que nós montamos era promotor de vitelogenina, só o promotor era 2.K, só o promotor. Então, parece que isso não interfere, o tamanho do gene que você coloca não interfere no mosquito. O que interfere, e sim, e muito, é a localização dentro do genoma. Sim, mas então, a minha pergunta é assim, mas não tem problema, se eu quiser tirar os pedaços, tirar aquele pedaço que é do recuperador, ele poderia, a princípio, estar no outro local no genoma, porque ele vai funcionar da mesma maneira, desde que você tenha a coisa que corta ele vai estar ativo. E como você tem um problema de manter a homozigose, se você consegue manter a homozigose, pelo menos do recuperador, isso facilitaria, certo? O recuperador eu consigo fazer a homozigose. O que eu não consigo fazer a homozigose é do macho estéreo. Porque entendi. Ele já nasce estéreo. Entendi. Ele já fica estéreo, já logo nada faz ele não ser estéreo. Ele já está defeituoso desde o início. Eu não consigo desligar o gene. A única linhagem que não é homozigótica é a do macho estéreo. Todas as outras são. Entendi. Bom, de qualquer maneira, eu vou fazer a pergunta que viria a seguir, que é a seguinte: se você tiver alguma construção que por algum motivo seja vantajoso você ter ela em 2 pedaços, e sabendo que toda a sua experiência com transgênicos e toda a dificuldade que isso sabendo agora que você tem o gene drive, que isso vai ser talvez problema até maior de aceitação, né? Mas no momento que você tem alguma coisa e que pode se autopropagar, se você tiver entre os seus problemas, o problema de ter homozigose naquilo, e sabendo que no gene drive você pode ter algo que se autopropaga,
Você acha que isso, em termos de aceitação, de ter algo que se autopropaga e que só tem efeito sobre aquilo que foi colocado e sobre mais nada, você acha que isso facilitaria a aceitação desse tipo de construção ou não? Você acha que o problema continua sendo o mesmo? Olha, eu acho que o problema do Gene Drive ele é complicado. Existe uma coisa que é, mesmo ele sendo um Gene Drive, a hora que você espalha o gene, ele é muito espécie específica. Então, uma coisa que a gente vê, não existe outra espécie que receba esses genes. Sabe, já deram para peixe, já deram para... Né? Por exemplo, as pessoas falam do transgênico. Né? O transgênico, do jeito que eu vejo ele é orgânico. Ele é uma técnica orgânica. As pessoas falam, o que é a definição do que não é orgânico? É o agrotóxico? É o inseticida? O meu transgênico ele não tem inseticida, muito pelo contrário, ele está matando o mosquito sem o uso de nenhum químico. Ele está matando por desregulação da fisiologia dele. Né? Aí as pessoas morrem de medo. Você toma uma vacina que é o adenovírus com um pedaço da dengue. É igual. Do meu ponto de vista, os dois produtos são iguais. Um não está na mão do povo, o mosquito também não está na mão do povo. Ele está no ciclo de vida dele. Ele está sendo atingido a ele mesmo. Né? Eu acho que, inclusive, depois de um tempo, ele vai expulsar esses genes. Então, assim, até tem o pessoal da matemática, que estuda, né? Não é nem da matemática, mas que tem essa visão de fixação, como é que o gene se fixa dentro daquela população. Eles acreditam que esse gene ele não traz nenhuma vantagem para o mosquito, então ele vai perder com o tempo. Então, o que você imagina? Se a ação contra o vírus for bastante rápida e bastante eficiente, o mosquito volta a ser o mosquito normal. Você eliminou o vírus. E ele vai fazer parte da nossa ecologia, se é que a gente pode chamar esse mosquito ecológico. Né? O do centro urbano eu não sei muito bem. Ele é ecológico ou se ele é praga. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de pensamento. Né? Se eu não acreditasse que esse produto ele é confiável, eu jamais fazia a liberação. Jamais. Né? As linhagens com Gene Drive, elas têm que ser muito bem avaliadas. Eu não quero colocar um produto para eu ganhar um prêmio. Estou liberando o meu mosquito lindo, maravilhoso, não está fazendo porcaria nenhuma. Né? Eu não tenho essa cabeça. Se eu não tiver certeza do que ele está, se ele está pronto ou não, eu não arrisco liberar nem dentro da minha casa. Entendeu? Porque eu sei que não vai fazer nada, não vai fazer a menor diferença. Né? Bem, não sei se eu respondi a pergunta. Fala. Tem várias pessoas inscritas, as pessoas começaram a se inscrever. O próximo na lista aí é o Guilherme. Oi, Marga. Oi. Tudo bom? Tudo. Legal ouvir sua fala de novo. Eu tenho uma dúvida com relação àquele seu gráfico que você mostrou, que você tinha a população de mosquitos, né, nas linhas, aí você começava as liberações lá em Petrolina e depois em Jacobina, né? Uhum. E aí dava para ver que, bom, teve aqueles percalços lá em Petrolina, ou Juazeiro? Petrolina. E aí depois... Isso, aí... É Juazeiro e Jacobina, a coisa foi mais organizada. Isso. Como é que você filtra... Eu entendo que assim, a primeira impressão que a gente tem é que quando você começa a ter liberação de mosquito, você suprime a população. Isso é o que você quer mostrar. O quanto essa supressão de população é afetada por variação sazonal
de mosquito? Então, Ou seja, outra coisa como você filtra a flutuação sazonal? Está certo que é uma região em que você não tem uma flutuação sazonal muito pronunciada, não é sudeste ou não é região sul que você tem muito frio ou menos frio. Como que você filtra isso? Em Juazeiro, a gente pegou um bairro que era bastante isolado, e aí a gente tratou uma ponta do bairro e a outra não, para a gente poder comparar o que acontecia dentro de um mesmo bairro. Existe, inclusive, uma zona neutra, que a gente chama zona de buffer, de 200 metros, tanto desta área quanto desta, então são 400 metros no meio, aonde você avalia as ovitrampas, mas você vê presença de larva transgênica, porque o mosquito voa de um lugar para o outro. Tá? No caso de Jacobina, você tem 2 bairros que foram liberados e o resto da cidade. Então, você sempre compara a população de mosquitos frente ao que está acontecendo real naquela semana. Lembrando que, no caso de Jacobina, você tem, no caso de Juazeiro, desculpa, você tem o quê? 6 chuvas por ano? Você não tem sazonalidade. Você tem reserva de caixa d'água, você tem caixa d'água de fundo do quintal. Então, a população de mosquito é mais ou menos igual o tempo todo. Tá? Você não vê muita diferença de sazonalidade. Ali, você é mosquito o ano inteiro. O que para a gente também foi bom, porque a gente tinha experimento o ano inteiro que a gente podia fazer, que era muito interessante. Então, você tinha áreas, como se pode dizer, áreas controle. As áreas controle. E aí, assim que você consegue mostrar essa supressão. Inclusive, teve um período que o que aconteceu? Isso aconteceu em Jacobina, que foi na crise do inseticida, eu acho que foi 2014, 2015, por aí, que foi quando entrou o Zika, né? Em seguida entrou o Zika. Lá, o que aconteceu? A gente estava com 90% de redução, de repente caiu para 70%, que de repente caiu para 60%. A gente entrou na biofábrica, refez controle de tudo, achou que tinha perdido o gen, achou que estava fazendo caca, e não sei o que, e nós descobrimos que a cidade não estava fazendo tratamento com larvicida. Então, o que nós tivemos que fazer? Aumentar a liberação para 1.800.000 para suprir a falta do larvicida. Quando eu falo que o controle integrado é interessante. Porque ela estava fazendo parte. Porque a gente não parou com o controle que a prefeitura fazia. Muito pelo contrário, quando eles iam fazer fogging para Culex ou para alguma outra coisa, eles avisavam, a gente deixava eles fazerem o fogging e no dia seguinte a gente fazia a liberação. E funcionava tudo muito bem. Então, é o que eu falo, o protocolo do controle integrado, eu vejo que a barreira do controle integrado é você conseguir passar para os reguladores a complexidade da integração desse controle e como ele tem que ser trabalhado. As pessoas não entendem como é que ele tem que ser integrado. Então, eu vejo isso uma grande dificuldade, porque você faz, sei lá, eu estou trabalhando com esse tema há 20 anos, o que eu vi até agora é o uso de larvicida, ponto. O adulticida até melhorou um pouco, antigamente se usava mais, agora até tem uma coisa mais racional. Mas continua sendo isso. Sabendo que sei lá, há 60 anos a gente sabe que isso não funciona. Mas é o que se faz. E aí você vê assim, diversas tentativas, captura em massa de larva, captura em massa de desenvolvimento de BTIs potentes que possam ser usados, que possam ser distribuídos. E, não, a gente joga a colherzinha de Temefós na caixa d'água. Então, é basicamente isso. Eu vejo isso. Existe um fator complicante aí no meio, né? É você realmente entender o que é cada arma dentro do controle integrado. Eu costumo brincar e falo, né? Se você é a mesma coisa que você falar,
para o Ministério? Então, Ministério da Saúde, nós vamos invadir o Iraque. O que o senhor manda? Só soldado? Um soldado com larvicida. Entendeu? Você não manda tudo que você pode. Você manda só o larvicida, que é só o soldadinho raso. E como, como a eficiência do produto é de 2 meses, é a cada 2 meses o tratamento, sem imaginar que aquela caixa d'água tem consumo. Né? Próximo. A Vanessa. Obrigado, Marga. Vai, Vanessa, fica à vontade. Oi, professora, tudo bem? Tudo, fala. Obrigada aí pela aula que você deu para a gente. Eu fiquei interessada em levantar uma discussão, na verdade, fazer uma pergunta, porque quando você falou do replacement, você disse que o objetivo, então, seria eliminar completamente a infecção desse mosquito. E isso é um conceito, enfim, que em malária, aqui no Tony James, a gente tem discutido muito isso, porque atualmente, né, a gente sabe que um pouco mais sobre quando um mosquito infectado é infeccioso, né? São conceitos diferentes, enfim. O gargalo de infecção para malária é diferente para dengue. Eu queria saber se esse conceito que você trouxe de que a gente precisa, que o nosso alvo tem que ser a infecção zero, qual é o estado dessa discussão para dengue, para zika e para essas outras... Essa é a minha opinião. Uhum. É do jeito que eu vejo, né? A gente tem alguns trabalhos que reportam, né, que uma infecção de 86%, aqueles trabalhos os primeiros trabalhos do Marcelo, mostrando uma infecção de 86% que não passava, não era transmitido. Mas, de novo, o modelo dele era camundongo, que é diferente do modelo de pintinho, né? Como eu falei, o pintinho é criança, a gente infectava uma criança de 3 dias, né? Um pintinho de 3 dias. Então, a gente sabe que existe sistema imunológico que é diferente. Mas o que a gente viu? A gente não pode arriscar. Na minha cabeça, se eu faço uma linhagem, eu não posso arriscar que ela pode transmitir. Se eu estou dizendo que ela não vai transmitir, ela tem que não transmitir, né? Mas ela ter replicação viral, né? Ela ter uma carga viral, não significa que ela vai transmitir. Então, mas no modelo Aedes, ela tem a carga viral, ela transmite. E se você olhar o modelo Zika, com 3 dias você já tem vírus na glândula salivar. Com 3 dias você já tem vírus na saliva. Não sei se é suficiente para fazer a transmissão da doença, porque é muito baixo, mas é um modelo muito mais agressivo. O chikungunya é um modelo muito mais agressivo também. Chega na glândula salivar com uma velocidade... A gente já tinha ficado admirado com o chikungunya, que é 5 dias. Com o Zika, 3, 4. Então, na minha cabeça, eu não posso contar que isso não vai ser infectivo. Eu tenho que zerar o máximo que eu posso. Então, se eu mato um mosquito que está infectado, na verdade, surgiu numa conversa que era, se você tem um sistema imune de alerta na hora que entra o sangue, nos primeiros minutos que entra o sangue dentro do mosquito, o sistema imune já sabe que ele está infectado. Veio do modelo malária esse pensamento. Por que a gente não consegue, então, ativar uma toxina neste momento? Entendeu? Só que para malária, primeiro que aqui no Brasil é extremamente complicado você trabalhar com esse modelo, porque é só galináceo, não tem como você fechar o modelo. A malária humana esquece, não dá para você trabalhar um modelo como esse. Então, a gente olhou o modelo dengue como um modelo bastante interessante e que tinha o Lego que eu precisava. Na verdade, a busca desse Lego levou 4 anos. A ideia do suicida veio numa conversa de congresso, mas levou 4 anos para eu achar a protease. De vez em quando eu voltava no modelo, não pensei, será que eu vi alguma coisa interessante sobre isso? Entendeu?
Eu estava à busca desse start. E aí o start veio... O que essa protease está fazendo nesse bichinho? Né? E olha o tamanho da protease, é enorme. Né? Tem alguma coisa a ver. E aí, uma das coisas que a gente também pensou, você tem uma protease e um alvo. Para você ter mutação nesse vírus, você tem que ter 2 mutações, pelo menos, ou mais de 2 mutações. Você tem que trocar a enzima e o alvo. Se eu não estou falando bobagem, os enzimólogos que me perdoem, mas eu vejo dessa maneira. Você teria que ter... Então, vamos supor, o sítio de clivagem não funciona mais. É porque a enzima não reconhece mais, então a enzima tem que ser outra também. Né? Então, eu achei que é uma coisa bem segura. Entendi. Mas você não acha que se o alvo for sempre a perfeição, se o alvo for sempre eliminação 100% da replicação, é muito mais difícil para a gente algum dia conseguir desenvolver essa tecnologia? Principalmente pensando em Brasil. Vamos ver o que vai acontecer com essa minha molécula que eu vou explodir o cérebro. Vamos ver. Estamos torcendo, estamos na torcida. Obrigada. Eu acho que é isso, né? Se a tecnologia... De repente, a gente consegue mostrar que, mesmo tendo um vazamento, a técnica vai funcionar. Eu acho que o que a Vanessa está falando, em tempos de Covid, todo mundo hoje sabe o que é um R0, né? Assim, faxineiro, motorista de ônibus, todo mundo entende o que é isso. Eu acho que a ideia é essa. Se o R0 for menor do que 1, já ajuda. Já ajuda. E o quanto dessa epidemiologia se sabe, entendeu? Não é nem epidemiologia, mas é o quanto dessa dinâmica de infecção se sabe para vírus. Eu realmente não sei. Eu sei que, enfim, para a malária eu estou um pouco mais por dentro da literatura. Por exemplo, hoje eu estou tendo acesso a um camundongo que fecha o ciclo de dengue. Então, é um desses camundongos usados pelo pessoal da imunologia. Eu estou pedindo, eu tenho na Parasito, então a gente já está entrando com a ética para já começar a fazer o ciclo em vivo. Se isso funcionar, para a gente é assim fantástico, porque você pode fechar o desafio, né, com um animal de verdade vivo, coisa que a gente não consegue... Qual é a picada do mosquito, né? Tem filha, tem daqui, tem ali, tem milhões de tentativas de medir a picada, né? Mas a gente vai ter, finalmente, talvez a gente tenha um modelo vivo de dengue. Era isso que eu queria complementar pelo que você falou, Vanessa, que é também o que a Margareth está falando. A grande dificuldade para vírus é que a gente não tem, de fato, uma maneira de medir de maneira acurada, né? De medir quanto que o mosquito está, de fato, passando do vírus para o hospedeiro, porque a literatura faz isso coletando hemolinfa, mas é um método extremamente artificial. Saliva. Eu coleto saliva. Desses trabalhos todos que eu estou acabando de escrever, que são todos, né, populações de mosquitos, quem fica infectado, ciclo, nós estamos coletando saliva. Pois é, mas é um método que é o que é aceito pela literatura, mas é discutível, né? Porque não tem nenhum outro, não tem modelo. Então, aí eu descobri que esse camundongo parece que funciona super bem. Então, já estou pedindo a ética para introduzir isso no meu laboratório. Então, isso eu acho que é essencial. E se isso funcionar, eu passo para todos vocês, porque isso é essencial, realmente, para poder entender. É legal. Concordo. Não, tem que ter uma interação com o campo. Também. O Pérez. Ô, Margareth. Oi. Hello. Seu trabalho é bem elegante, sua apresentação é muito boa de se ouvir. Desde 94 eu não estou tão perto ao mesmo tempo, tão longe de você, né? Impressionante. Mas, Marga, olha só, você vem falando de controle do mosquito, uma espécie de controle integrado do vetor, né? Do mosquito. A ideia é eliminar totalmente o mosquito, assim. Mas na área de agronomia,
o pessoal tenta controlar pragas, e aí eles têm orçamentos talvez muito maiores do que quem trabalha com vetores, né? Há algum tempo esse pessoal não usa mais esse termo, controle integrado de pragas, que já foi usado, controle integrado de pragas, porque simplesmente eles acham que não tem como eliminar as pragas. A ideia é conviver, minimizar os danos, mas tudo que você falou de educação, inclusive controle biológico, inseticida, óbvio. Então, mas por isso que eu tenho a segunda estratégia. Eu confio muito mais na segunda estratégia do que na primeira. Na verdade, é a combinação delas, que é você modificar a população de mosquito, porque a gente não vai conseguir eliminar o mosquito, a gente vai ter que conviver com ele. Aí faz mais sentido. Aí talvez o termo manejo integrado do vetor fosse mais apropriado. Na verdade, é o controle da doença, né? O controle da doença, ela tem que ser feita por manejo integrado do mosquito, mas se você não eliminar o mosquito, você não vai conseguir controlar a doença. É diferente de controle de praga. O pensamento de controle de praga é você eliminar a praga. E aí, o que acaba acontecendo? Você sempre tem uma população residual, porque você nunca atinge a eliminação da população. Lembra que pragas também transmitem doenças para as plantas. Então, né? Mas aí o que acontece? O que a gente faz? Se você não consegue eliminar o vetor, você tem que modificar ele para você conseguir eliminar a doença que ele transmite. Entendeu? Então, você convive com a praga, mas você elimina a doença que ela está promovendo. Essa é a minha ideia. A doença, como eu falei, ela é extremamente complicada, Carlos. Não é só a Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o principal vetor. A hora que você elimina o egípcio, vai aparecer o albopictus. E que vai aparecer os japônicos daqui a pouco. Mas vamos com calma. Olha só, uma coisa, você está numa praga agrícola. A praga agrícola, ela vive na fronteira da região agrícola, que está em torno da região agrícola, que é campo, você não tem controle. Então, é como dizer assim, vou exterminar com o albopictus. Não, não vai. Mas o egípcio, ele mora só na cidade. Se você tirar ele da cidade, é como a doença de Chagas com um Triatoma infestas. A doença de Chagas transmitida por Triatoma infestas pode ser eliminada. Porque se você tirar ele das casas das pessoas no Nordeste, em Minas, ele não invade o peridomicílio. Agora, os outros barbeiros não. Entendeu? Então depende de quem você está trabalhando. Mas no caso das coisas transmitidas por Aedes aegypti, o cara ele é um bicho doméstico. São coisas diferentes. Eu acho que o pensamento é esse, Pedro. Será que a gente pode usar a biotecnologia para